O comum é que seja assim, né? Então deixa eu pensar bem aqui, deixa eu... Desinveste. Gravação de áudio. Você que tá aparecendo. É melhor botar outra mesa ali, É. Coloca uma na frente. Não é pretensão de definir a arte ou o cinema como algo de natureza perturbadora. Na verdade, na minha proposição, também isso comporta um engajamento, ou seja, que a arte deveria ser perturbadora. E portanto, eu estou tentando pensar um dever ser no sentido de alguém que se posiciona também no sentido político do que fazer ao fazer arte. A perturbação, entretanto, é sobretudo uma produção de desidentificação, né? Assim, e aí sim, o próprio cinema pode ser um ótimo exemplo de uma produção, ou de um modo de produção que pode ser amplamente e muito violentamente identificador, como pode ser também muito fortemente desidentificador. E aí você tem dois regimentos básicos, digamos, na câmera cinematográfica, o que se quer com o filme. Você quer, por exemplo, que o teu público se reconheça na tua exposição, na tua imagem, você oferece a ele uma espécie de prazer narcísico, ou seja, você mantém a identidade e a identificação justamente como êmulo de sedução da tua imagem. Claro que muitas vezes o cineasta do cinema faz isso sem se reconhecer. Aliás, o narcisismo é um lugar normal de não reconhecimento de si, né? Então, aí sim, se a gente for pensar num cinema, ou aí sim também, não só no cinema, qualquer forma de arte, que ela já vai para o encontro do público, seja por intenção ou por sintoma, né, identificador, num encontro formal e fortemente narcísico, muitas coisas, é importante dizer isso, muitas coisas vão acontecer. Prazer, entretenimento, gozo, diversão, o que é tudo muito legal. Mas desidentificação perturbadora não vai acontecer. Porque nada tem ali a potência de te incomodar. E a ideia do incômodo é o deslocamento. Então aquela coisa, você pensar nessa coisa cada vez mais rara, que é ver cinema no cinema, que é usar uma imagem assim, aquele filme que te deixa desconfortável na cadeira, né? Nem quem está me vendo vai gostar. Isso aqui é incômodo, né? Um maluco falando mais bobagem e ele não está aqui, ó. Você diz, porra, senta. Então um filme que te desconforta, um filme que te perturba nesse sentido, que desloca, que te provoca um movimento, não. O movimento é sintoma de insatisfação. Uma coisa que represente aquilo que é totalmente familiar, ela não causa estranheza, né? Porque a estranheza é o antônimo do familiar, que te causa incômodo e te faz visitar uma outra coisa. E era nesse sentido. Aí você diz, bom, mas então Alexandre, esse dever ser, por sua vez, está apoiado em quê? Para essa arte, seja o cinema ou outra, me interessa essa desidentificação perturbadora, porque só ela é movente, só ela produz diferença, porque senão produz identidade. Primeiro antes de definir se a arte deve ser ou não perturbadora, é você saber se você quer ou não perturbar. Porque você pode querer não perturbar. Você pode estar satisfeito com o alfabeto civilizacional no qual você vive. Então, volta lá, quem está satisfeito não se move. Isso é legítimo. Como é legítimo eu estar insatisfeito. E, portanto, seja eu um artista, um filósofo, ou as duas coisas, enfim, simplesmente uma pessoa insatisfeita com a realidade com a qual ela convive, o meu desejo, o meu ímpeto, a minha potência, ou o meu engajamento para a potência de qualquer coisa é, nesse sentido, francamente,
perturbadora. Então eu tenho evocado, tentado lembrar o sentido da palavra educação, que é basicamente conduzir para fora. Então vocês notem que a palavra educação, ela é também desidentificadora na sua origem, na sua ideia basal. Porque é isso que tem a ver, inclusive a palavra latina de origem, né? Ela tem a ver inclusive com as dores do crescimento, quer dizer, porque no processo humano de crescimento, e todos nós passamos por isso, o que está em jogo é a morte de si, é o crescimento que opera consoante, aí são a linguagem dos antigos mitos, né? Um sacrifício, que é doloroso, é ingênuo achar que não é. Então as dores do crescimento, as dores que são marcadas, por exemplo, então, nas mais variadas sociedades que a humanidade já pôde elaborar, por que é um dado comum a todas essas sociedades os ritos de passagem? Os ritos de passagem são momentos em que você torna ritual um deslocamento necessário ao seu crescimento. Claro que a gente pode criticar, né, e se opor a uma série de ritos, né? Mas de alguma forma isso é digamos, um fenômeno pronunciado da necessidade de deslocamento, de desidentificação, de transformação e crescimento que o processo educativo demanda e depreende. Então aí sim, quando a gente pensa que uma universidade, uma escola, em vez de te conduzir à maturidade e aos deslocamentos seus em relação a você mesmo, né? Ela, na verdade, inculca, inocula, reproduz e mantém onde está, onde as coisas sempre já estiveram ou vêm estando, ela é extremamente narcísica, identificadora e não promove educação no sentido do termo. Então, nesse sentido, o regimento cinematográfico passa para aquele que tem sensibilidade para isso, ou para aquele que está interessado nisso, a ser uma potência de eventual desidentificação perturbadora e, portanto, artística e educacional, naquele sentido educacional, enorme, caso queira ser isso. O cinema, quando interessado nisso, né, com ou não maior consciência disso, ele tem potências incríveis para realizar, né, essas coisas portanto, que traem a realidade dada, porque ele pode ser um mundo de invenção. Então ele é um canal muito sedutor, como é que não é nem isso, promissor para quem assim se atira em relação a ele, né? E aí sim, ele promoveria uma pedagogia, uma educação, né, que de fato mobiliza para aquilo que o termo educação espera, né? Algo que, se não promete ou não nomeia o que deve ser feito, o que é melhor ou pior, etc, 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 dá condições para que você se posicione em relação a isso, ou seja, na representação aí sim do real social, dos nossos hábitos, seja na coisa menos pretensiosa, você vai acabar revelando na imagem o quê? Determinado comportamento, determinado dado de cultura, e aí sim, que gesto de câmera você vai fazer simplesmente para manter isso intocado como mera representação, ou para criar uma fissura que torne ali, obrigue ao público a uma condição de reflexividade em relação àquilo que está sendo apresentado. Por exemplo, quando você pega, falando de cinema, né, e aí sim, quando eu digo educa, seja traindo o sentido de educação ou não traindo, ele vai acabar educando. Seja consciente ou inconsciente, ele acaba educando como mero sintoma ou como intervenção contra a realidade, ele acaba educando. O problema daquilo que é dito sem consciência e feito sem consciência, que ele é uma espécie de instantâneo recalcado da própria realidade. Então, se eu pudesse ser um historiador do século XXIII, eu estudar o cinema do século XX para reconhecer como os humanos daquele tempo se comportavam. Ele é, nesse sentido, ele é representacional, ele é um instantâneo da realidade sociocultural daquele determinado tempo. E ao sê-lo, aí sim, se ele é tão somente, porque ele sempre é isso. Isso ele sempre é, ele vai ser espelho do seu tempo. Mas se ele é tão somente isso, ele educa daquela educação que já está dada e construída, ele é sintoma, né? Quem assistiu Tropa de Elite, até por hábito cinematográfico que a gente tem com a Gemma, o que você faz durante assistir um filme em que bem ou mal tem um lado bom e um lado ruim?
você torce por um deles, você se identifica. E é isso que me leva à tragédia grega, ou mais do que a tragédia grega, a antiga poesia grega, porque aí sim, na tradição ocidental, essa poesia antiga, ela cria esse mecanismo muito sedutor, que é: eu te educo e pedagogizo moralmente a partir da narrativa de histórias, em vez de te criar mandamentos, como é a tradição hebraica. Não matarás, não. O que Homero faz e a tragédia idem? Ela conta história. O que o cinema faz? Nesse ponto, ela roubou, o cinema é igualzinho, ele conta história. E ao contar história, cria um jogo de simpatia, de identificação, e antipatia, desidentificação, com esse e aquele movimento, com este e aquele grupo, que você afetivamente é conduzido a tomar parte. E por aquilo no qual você se engaja e toma parte, você se educa, você inocula em si mesmo os valores do personagem por quem você simpatiza. Então é muito complicado você fazer com que o público se simpatize com o Capitão Nascimento. Né? E foi o que aconteceu no Brasil. Não sei se você sabe, só no Nordeste, em 5 ou 6 meses, encontraram mais de 300 cadáveres com saco de cabeças e saco plástico amarrado à cabeça. Porque o público, fascinado por Capitão Nascimento, imitava Capitão Nascimento. Então, essa para mim é uma educação que traz o sentido de educação, porque infelizmente isso é um lugar comum do nosso comportamento policial. O filme tem o demérito de não criar nenhuma fratura de estranhamento com aquela prática. Você pega esse filme, que é um filme, portanto, de um comportamento específico da polícia nacional e ainda mais especificamente carioca, que é de temperamento fascista, sim, mas é um filme de temperamento fascista que te conduz à simpatia pelo fascismo. Então nós fomos educados na simpatia ao Capitão Nascimento a termos pulsões e compulsões de caráter fascista muito violento. É complicado você ter uma geração de jovens plenamente identificada, né, com o ressentimento vingancista do Capitão Nascimento. Você pega um filme como Taxi Driver, do Scorsese, e compara, porque é o mesmo personagem. Só que o Martin Scorsese, num movimento de desidentificação, faz com que você torça contra. Então é um filme antifascista. E o Tropa de Elite é um filme claramente pró-fascista. Ambos são pedagógicos. E aí eu vou tomar partido, não é pedagogia de filho da puta. O público é completamente refém das imagens, o público é indefeso. E aí, é o público, você está sendo elitista. Não, isso é do crítico mais especializado, a pessoa menos... O regimento de imagem é completamente violento. Você sempre está com o fim. E um cineasta que não sabe disso, ou não é cineasta, ou é mau caráter. O mercado está interessado numa pedagogia, que é a pedagogia de te manter na sociedade de consumo um ser consumidor. E é por isso que ela não está interessada em te perturbar. Então ela vai te dar, né, o docinho do qual você já gosta, o filme de sempre. Então se vocês veem, por exemplo, um filme como o do Godard, o Le Film Socialisme, vocês viram isso? Que é um filme, se não me engano, de 2010. O Godard, ele chega, tem uma cena do Converse, se não me engano, tá a Pat Smith, sabe assim? E aí vem uma voz em off, meio parecida com a dele, talvez, eu não lembro, talvez a voz do próprio Godard, e ele fala assim: Hollywood, Hollywood, sempre com a sua câmera fixa. Tá vendo? O perturbador é isso? Vocês são de cinema. Hollywood com câmera fixa, essa porra é um videoclipe, 380 lá, maquininhas digitais, tudo que Hollywood não é mais, quase desde o Lumière, né? É câmera fixa. De que câmera fixa o Godard está falando? Não é do movimento da câmera, que esse não falta. É do movimento, poderíamos dizer, pedagógico, proposicional. Você vai usar esse histrionismo de videoclipe o quê? Para dizer a mesma coisa? Sempre, Hollywood, essa é a ironia do Godard. Que vai ter o bem e o mal claramente, e que esse vai vencer aquele consoante os seus valores de sempre, sem nenhuma fissura de complexidade.
Essa é a acusação do Guaraná. Essa é a câmera fixa de Hollywood, uma câmera que não para para deixar tudo exatamente onde está e como está.